Boa noite, mulheres. Aqui é Mione, do grupo Lutas Lobas, com vocês para mais uma leitura loba de número 2. Dessa vez, que medo pode te atingir? Estou trazendo hoje uma história infantil, né? História a partir de um livro que eu tomei contato novamente agora há pouco tempo, no processo mesmo de preparação do primeiro vídeo. Estava arrumando minha estante e no meio de uma das prateleiras eu reencontrei esse livro que eu tinha recebido de uma amiga querida do Brasil, e na verdade era para minha filha, e eu abri o livro e não consegui parar de lê-lo. É uma história encantadora e que dialoga muito com o que a gente também tratou no primeiro vídeo e está também atravessando no nosso país, né? Então, é uma história que se chama Carrapicho, e essa história é infantil, né? Tanto as histórias infantis como vamos dizer assim, desde as canções de Niná, as histórias infantis têm um lugar, né? Na relação, não só, no primeiro momento a gente pode pensar que tem a ver, porque a história infantil tem a ver só com as crianças, mas não, né? Mesmo se no passado, né, essas histórias vão cumprir um papel importante, né, de orientação, de alerta para, vamos dizer assim, em todo um tempo passado, para as crianças, né, de outras épocas em que esses contos, histórias vinham justamente servir de guias, né, para essas crianças em relação a certos temas tabus, alguns deles, e que não poderiam ser tratados de uma forma muito crua, né? Então essas histórias tinham esse papel. No nosso caso, vamos dizer que a gente vai invocar justamente o aspecto curativo, né, dessas histórias, né? Assim, pensando, né, também na nossa querida Clarice Pinkola Estés, que também tratou desse tema. Enfim, ela trabalha com histórias, ela trabalha com memória oral, em vários dos seus livros, e dentre um desses livros, né, onde ela fala do dom da história, que também vai contar novas, enfim, novas lendas, novas memórias de família. Ali ela vai falar do papel, da importância da história no sentido de uma prática espiritual básica, né? Enfim, o relato de uma história tem todo um significado para quem narra e também para quem escuta, né? A gente pode pensar no aspecto também do relaxamento, né? Ao invés de que no momento que você está escutando uma história, é como se o nosso ego ele ficasse desarmado e ali ele pudesse tomar contato de uma forma, vamos dizer assim, que um trabalho de luz pudesse se fazer sobre as nossas consciências, né? Então isso é muito interessante. Posso eu mesma dizer que já fui, né, que gosto de história, gosto muito de ouvir história desde criança, de ouvir minha avó contando histórias, né, ao lado de uma vizinha, né, fazendo trabalhos manuais e contando histórias. Então isso vamos dizer assim, uma lembrança imemorial, né? Mas também
uma terapeuta, né, na verdade, uma médica homeopata, né, que é a quem eu gostaria de dedicar esse vídeo a ela, porque ela não, né, soube recentemente que ela não está mais entre a gente, não está mais nesse plano. Então essa médica tinha vamos dizer assim, um dom de contar histórias, né, de tocar na minha alma de uma forma muito especial, né, depois de uma consulta ao final, né, ela me fazia escolher lá aleatoriamente uma carta onde ela abria o livro referente a essa carta, e ela me contava uma história que sinceramente, vamos dizer que valia às vezes muito mais que a consulta toda, né? E isso ficava ecoando, ficava repercutindo dias, semanas, meses, enfim, operando um processo de transformação necessário, enfim, para os meus processos, né? Mas da mesma maneira, isso vale para outras pessoas, vale para você que está me vendo, vale para, enfim, para todas as pessoas que gostam de história, sobretudo, né? Então, e essas pessoas que, vamos dizer assim, tem muitas pessoas que cumprem esse papel de guardiães, né, das histórias, né, que são, pode ser eu, pode ser essa antiga terapeuta, homeopata, pode ser, enfim, a própria Clarissa, enfim, quantas outras pessoas que tem esse dom, essa capacidade de guardar, enfim, de registrar essas histórias, né? E no momento certo poder contá-las, né? Ser como se essas pessoas são um misto de pesquisadores, curandeiros, né? Interlocutores com o divino, enfim, com as forças mágicas, viajantes do tempo, enfim. E para algumas culturas, né? A própria Clarice Pinkola Steser fala, né, que é como se essas histórias elas realmente compusessem assim quase uma farmacopeia, né? Elas têm todo um poder vamos dizer assim, de cura, né? E que são vitais para uma certa cultura, né? Então é um pouco esse espírito aqui dessa história que eu quero contar para vocês, vai um pouco nessa direção, tá? Então, a gente vai falar aqui do livro que se chama Carrapicho, né? É um livro da Cecília da Silveira Ludemann, foi publicado pela editora Expressão Popular em 2009, né? E eu tive esse prazer de lê-lo agora, por que né, de onde vem qual a graça e o encantamento que a gente, né, que a gente pode tirar desse livro. Enfim, essa história se passa numa vila, numa cidade, né, uma história que se passa há muitos anos, há muitos tempos atrás, né? Uma cidade que tinha uma característica, né? Que de vez em quando essa cidade ela era, vamos dizer assim, atacada, ameaçada por vendavais, né? Então vinha uma ventania nessa cidade e levavam várias pessoas sumiam, de repente eram arrastadas por aquele vento e sumiam misteriosamente sem conseguir voltar, né? Então as pessoas que ficavam na cidade, elas davam o seu jeito, elas se reorganizavam, voltavam a morar, enfim, umas com as outras, né? Enfim, iam se reagrupando e tentando tocar com a vida de uma forma alegre, feliz e assim, dentre as pessoas que viviam nessa cidade,
tinha essa menina que se chamava Carrapicho, né? Carrapicho era uma menina, assim, tanto quanto, sei lá, ela devia ter os seus 9, 10 anos, né? Não mais que isso, 11, se exagerar. E essa menina tinha lá aquele quê vamos dizer, de menina irreverente, assim, onde ela parecia quase que uma menina de rua, mas no melhor sentido do termo, né? Por causa da sua maturidade precoce, de uma certa irreverência, de uma capacidade de resiliência, né? De não se levar, inclusive, ela tinha resistido, né, a vários vendavais, e ela continuava lá, vivendo entre os ventanienses, né, porque a cidade se chamava, com tanto vento, a cidade se chamava Ventania. E essa menina levava uma vida normal, ela já tinha morado, né, os pais dela tinham sumido também no vendaval, e ela morava, tinha morado com, né, com uma vizinha X, depois com a vizinha Y, e tudo passava bem, ela ia à escola, ela tinha as várias aulas, né? O ensino nessa época em Ventania era um ensino bastante avançado, então as crianças trabalhavam em torno de projetos, então tinham toda uma relação de diálogo, né, com os professores, e ela então vai colocar, ela colocava, né, questões, punha questões para os professores, mas às vezes ela ficava um tanto quanto desapontada, né, por exemplo, com a professora de ciências naturais, que não tinha o mesmo grau de curiosidade que ela em relação ao porquê dos vendavais. Por que tinham vendavais? Por que as pessoas desapareciam? Onde tinham ido para os pais dela, né? E assim os outros habitantes de Ventania. E a menina, então, enfim, um tanto quanto aborrecida, né, com essa falta de respostas, ela vai procurar o mestre Adelino, que é um senhor que mora, né, um senhor ventaniense de 180 anos, arquiteto, filósofo, que morava numa casa, né, muito interessante, em cima de uma árvore, uma casa cheia de livros, enfim, uma casa instigante de um homem, né, enfim, com aquela alma de pesquisador, né? Então a menininha na casa dele, ela costumava ir de vez em quando para eles conversarem, e também por causa do calor humano, né? Então ele era um senhor e transmitia todo um calor humano, tinha um misto de sabedoria e de luz, de generosidade, enfim, ela se sentia bem com ele. E então lá vai ela novamente na casa dele. Quando ela chega, né, ele dessa vez, né, uma vez especial, ele vai e coloca nas mãos dela um livro. E ela senta para olhar aquele livro, né, um livro grande, assim, um livro bonito. Então ela vai, abre aquele livro ali, e ele mostra vamos dizer assim, abre uma página em particular, né, onde ela pode ler alguns versos, né, e que diziam assim, ó: não vos deixeis enganar, nada mais vai retornar, não mais vos deixeis enrolar, a vida não vos vai bastar, sorveia em tragos loucos, não vos deixeis consolar, vida é breve, tempo não vai dar, que mofem os tais sem vontade, não mais vos deixeis seduzir, que medo vos pode atingir, né? Aqui são alguns trechos desse poema, né? É um poema de Bertolt Brecht,
e que a gente vê exatamente assim vamos dizer assim, uma entrada, né, de um elemento de realidade, porque esse poeta existiu, esse poema existe, né, dentro de uma ficção, dentro de uma história, né? E ao mesmo tempo é muito interessante porque esse poema ele é uma espécie de trampolim para o desenrolar da história, né? Ele é um elemento chave e que vai permitir, enfim, né? Vamos dizer assim, é um elemento chave que vai reorganizar um pouco as coisas. E a menina vai depois diz assim, mas mestre Adelino, o que o poeta está querendo dizer com esses versos? Ele diz assim, o que você acha? E ela vai dizer assim, são palavras de coragem. E ela sente assim toda aquela essência, assim, faz pensar nos pais, faz pensar nas pessoas que vivem em ventania, que tentam, vamos dizer assim, coexistir com a saudade, né? Fingir que vai tudo bem, né? A cidade parecia, vamos dizer assim, um mundo quase perfeito, em que se comemora aniversários, em que se faz festa, sempre se procura preencher, né, os vazios das outras pessoas com bastante amorosidade, né, enfim. E a menina sente, né, ela ao ler aquele poema a interpela, né, na sua parte, vamos dizer assim, sentimentos de medo, mas fala também na sua coragem, fala na vida, fala na morte, enfim, ela fica bastante mexida com esse poema e ela olha pro mestre Adelino e ele diz assim, praticamente para ela que chegou a hora, né? Então ela sente que eles têm que, né, vão tomar uma decisão, é hora de tomar uma decisão em relação ao que fazer com as pessoas que desapareceram. E então ela diz assim, mas mestre, eu tenho medo. E ele diz, mas você sabe que nós sonhamos, faz tempo que nós sonhamos com isso. E eu não posso sair, tipo assim, eu já sou um homem velho, eu não posso sair daqui, né? Você vai ter que ir, né? Você vai ter que lutar, você vai ter que ir procurar as pessoas, né? Não adianta querer esperar que os outros venham, né, se juntar a nós, né? Eles vão, enfim, estão cansados, estão desesperançados. Cabe a nós e cabe a você. E ela disse, mas mestre, como é que eu vou fazer, né? Enfim, então ele transmite para ela, ele doa para ela uma pena, uma corda e o livro, né? Esse livro aí onde está o poema do Brecht, e para ela, né? E também transmite umas palavras, né? Que são uma espécie de palavras mágicas que vão ajudá-la nas situações mais difíceis, né, desse processo dela, dessa saga, dessa ida, né, para o desconhecido, né, para essa luta, para essa batalha. E ele, então, aí tem uma coisa bem interessante, né, que ela diz assim, mas pensando no medo, né, de ser arrastada pelo vendaval, ela disse assim, mas no que eu vou, quem vai me proteger, como é que eu vou poder me proteger, no que eu vou poder me agarrar, né? E aí ele diz assim para ela, agarre-se a si mesma, né? E isso, essa história aí tem a ver também com a próprio nome da personagem, né, que é Carrapicho. E você sabe que, né, quando você vai em passa em alguns lugares onde tem, vamos dizer assim, como se fosse um pouco selvagem, né, às vezes no campo, você passa assim entre os matos, entre quando o mato já está assim alto, às vezes tem uns carrapichos que vêm e agarram,
né, na roupa. Então tem toda uma alusão assim, a essa coisa do carrapicho. Também é um pouco ao cabelo dela, né, que era um cabelo um tanto quanto, sei lá, rebelde, né, que ficava meio arrepiado, meio desarrumado. E então, e aí é bem interessante essa alusão, e, né, ele se agarra a si mesmo. E a gente sabe que tem situações na vida, né, que a gente não pode transferir para uma outra pessoa, né? Não é uma terceira pessoa que vai lutar no nosso lugar, não é uma terceira pessoa. Tem certas situações que somos nós que precisamos enfrentá-las, né? Tomar certas decisões e agir. Então, e a gente só pode contar com a gente mesmo, né? No momento mesmo, né? No momento em que é preciso ter coragem, né? Somos nós que somos conclamados a ter essa coragem, né? De agir. Então, é o caso da Carrapicho, que vai, né? Então, ela se deixa levar pelo vendaval, né? Até então ela sempre tinha conseguido, ela era super safa, até então ela nunca tinha sido arrastada, e dessa vez ela se deixa ir, né? E então ela vai e de repente tem uma situação em que ela chega num determinado ponto em que ela começa a cair, né? Então ela vai caindo, e entrando assim como se fosse num grande buraco negro, e vai, né, despencar lá num chão duro, seco, um lugar frio, meio inóspito. E aí a gente vê duas, vamos dizer assim, essa cena, né, esse momento aí dessa partida, vamos dizer assim, tem uma situação assim, um tanto quanto de ruptura da narrativa, né? Ou seja, a ruptura para um desfecho, né? Enfim, para essa parte aí da aventura, que é esse momento em que ela cai, né? Então, como faz lembrar a personagem da Alice no País das Maravilhas, né? Aquela cena em que ela desliza no buraco, né? E sai correndo, sai caindo, como uma situação em que nos faz pensar em situações em que a gente não tem controle da situação, em que a gente perde o controle, quando a gente... E tem um lado também que é de abandono, né? Abandono no sentido de, ufa, tentei que ir, eu vou, né? Então, vamos, né? Vamos enfrentar a situação, né? Então, é essa queda, né? Que não necessariamente é uma perda, né? Uma queda, mas no sentido bem alegórico aí de não controlar a situação, que vai para um desconhecido, inteiro desconhecido, de onde a situação de obscuridade, né? Então, essa personagem cai e chega nesse lugar também inóspito, que inspira medo, porque, né, todas essas pessoas sumiram e nunca mais voltaram. Então a gente pode pensar que realmente é algo tenebroso, né? E esse lugar aí me faz pensar também naquele né, vamos dizer assim, no livro do Dante, né? Na parte do inferno, né? Da Divina Comédia, né? Aquele contexto ali. A menina sabe que está num lugar não muito seguro, mas ela consegue se arranjar ali no chão, ela faz do livro um pouco um travesseiro e daqui a pouco ela vai dormir, né? Então, quando ela adormece, né, para preparar o dia seguinte, que vai ser um dia, né, de busca e de batalhas, ela, no momento que ela está dormindo, que ela tenta dormir, né, de longe a lua e as estrelas se arranjam para de uma forma de enviar uma luz, de enviar uma energia para essa menina, para ela ter forças para a batalha, né? Ela usava ainda uma blusa que foi bordada pela mãe dela, assim, uma camiseta em que a mãe dela bordou,
e aqueles serzinhos que estavam bordados na camiseta, eles saltam, eles ganham vida e eles ficam, sei lá, uma borboletinha, um vagalume, enfim, ficam ali só para transmitir calor e energia para ela, para no dia seguinte ela se sentir revigorada para enfrentar o medo, né? Enfrentar aquela situação de perigo, de mistério e de perigo. Então, a nossa carrapicho, no dia seguinte, quando ela tenta sair desse lugar, né, onde ela dormiu, né, nesse lugar meio inóspito, ela vê umas portas, tem umas portas muito bonitas e tem uma porta meio ferrada e ela diz assim, eu não vou cair nessa, né, enfim, as pessoas que sumiram da nossa cidade, elas não vão estar num lugar bonito. Se elas forem embora e nunca mais voltar, elas não estão, é porque elas querem, né? Então tem algo que está oprimindo essas pessoas. Então ela vai e escolhe a porta ferrada que ela achou que aquela porta era a porta, sei lá, quase a porta do mal, sabe? Então ela vai lá e passa por aquela porta, né? Mais um movimento iniciático aí, então ela passa por aquela porta e de repente ela chega num lugar e que ela se dá conta, enfim, a carrapicho ela vem de lá Ventania era como se fosse numa ilha, né? Então aquelas pessoas moravam naquela ilha meio paradisíaca e de repente ela tá nesse lugar que quando ela olha parece assim, sei lá, um lugar, sei lá, uma grande cidade com prédios altos, né, com fábricas, com muita poluição, um lugar cinzento, um lugar frio, um lugar triste. E ela sente que as pessoas, né, ela consegue visualizar um pouco que há, né, olhos que há, né, ali por aqueles prédios. E ela vai e começa, ela diz, como é que eu vou fazer para me comunicar, para tocar essas pessoas, né? Enfim, será que eles estão aí? Será que os nossos pais estão aí? Será que os nossos amigos ventanianos estão aí? Então ela pega o livro, né? Abre, ela tem essa ideia, ela abre e ela lê o poema em voz alta, né? A vida é prioridade, a vida é breve, não vos deixeis consolar, não vos deixeis enrolar. E ela sai lendo trechos do poema em voz alta e de repente, no meio daquele barulho, fez-se o silêncio, né? Então, de repente, aquela voz de menina ecoa profundamente e as pessoas que estavam ali um tanto quanto anestesiadas, né, trabalhando, já tinham perdido, cansadas, desanimadas, já tinham perdido um pouco o sentido do porquê que elas estavam ali, do porquê que elas, se existiam, enfim. E elas ouvem a voz da menina e aquilo as tira de um torpor, de uma inércia, e elas começam a sair, como se começassem a se liberar do jugo, né, daquelas agarras, daquelas amarras, e elas começam a ir para as ruas, né, elas dão um jeito, conseguem sair dos pátios e no largo, e elas vão se amontoando, e de repente soa um alarme, né, porque aquele lugar ali onde a menina tinha chegado era o reino de Etron, né? Então Etron, que era um ser muito poderoso, maléfico, Etron aciona os seus exércitos para combater a menina e também para impedir que as pessoas se libertassem, né? Elas estavam prisioneiras, na verdade, trabalhando incansavelmente para Etron. E então a menina, na verdade, não só os exércitos vêm, mas a própria Etron, né, aquele ser, né, tem uma máscara poderosa, ela aparece voando num pássaro de ferro e a menina, né, lança a mão dela, tinha o livro, a pena, a corda, lembra?
e ela, né, ela invoca umas palavras mágicas que o mestre Adelino tinha dito para ela, e de repente aquela pena se transforma numa grande águia azul. Ela monta nessa águia azul e ela vai combater a Etron, né? Então, esse é um momento muito interessante para realmente conseguir libertar o seu povo, né? Conseguir libertar os ventanienses. Então, naquele momento ali, então a Etron olha para ela assim com aquela, do alto da sua arrogância, né? Quase é mole, né? Essa daí já foi, já morreu, né? Quem é essa menininha para querer desafiar a poderosa Etron, né? Então ela começa a falar umas palavras horríveis na direção da menina, né? E elas, né? Assim, pássaro azul para pássaro de ferro para um lado, águia azul para o outro. Então a Etron fala: Wansiarte, Agno Greve, Hydravok, Wansiurcesed, Etron. E a menina, uau, né, assim, e a menina, não, eu tô com medo, mas eu tenho que lutar, eu tenho que resolver. E aí ela assim, eu tenho que agir com a inteligência. E ela vai e pensa, o que pode acontecer, o que isso, o que isso quer dizer. E ela vai e ela entende que, na verdade, aquelas palavras estão invertidas, né? Então a menina começa, né, desvendar esse segredo aí das palavras, né? Ou seja, ela começa a lutar com palavras, né? E então ela vai começar a dizer, né? Enfrentar a Etron dizia uma palavra, ela dizia a palavra no sentido correto, ela falava onça e traia, ela dizia traição, e de repente os exércitos, né, da Etron começam a perder forças, ia cair, ia desabar, ia desaparecer e tal. E a própria Etron vai ficando um pouco mais enfraquecida, e a menina, sabendo que as palavras tinham uma força, tinham um sentido, tinham um poder, então ela foi ficando mais fortalecida na sua, né, no seu ímpeto, na sua garra. Então ela diz assim: não mais a morte, a vida, não mais a covardia, a coragem, não mais a destruição, a criação, não mais a vergonha, a honra. E aí, nesse momento, né, a Etron foi ficando bem fraca, foi ficando fraca, e ela vai e olha para ela e diz assim: Etron, você é a morte. Aí a Etron vai e se transforma em uma bola de fogo, né? E que depois vai endurecendo, se transformando numa grande argila que cai lá no chão, despenca, se despedaça, se desfaz toda, né? Então a menina desce, né, né, com a águia azul, e vai se abraçar ao povo, que começa uma grande comemoração, uma grande festa de libertação do cativeiro, né? E vão começar também a se organizar para voltar para a ventania, né? Então, assim, esse é um livro muito interessante, né? Essa história da Carrapicho, que eu recomendo para, né, para vocês, mulheres, para filhos, para outros adultos também que tenham né, esse dom do encantamento aí, que queiram se deixar contagiar por essa garra, né, por essa assim, sair desse estado de torpor, né, do medo, né, e lá, né, ver o que se esconde por trás da casca, né, do impossível, né, como falava o poeta
Carlos Drummond de Andrade, né? Então a gente vai ficar por aqui, né? Assim, mais uma vez dedicando esse conto, né, da história da Carrapicho a essa pessoa querida, né, que foi minha homeopata e que também era uma carrapicho, né? Tinha inclusive os cabelinhos assim, bem enroladinhos, era uma pessoa muito especial, né? E que eu tenho no meu coração para sempre. Então, queria desejar um grande abraço e isso, que vocês né, possam, como a Carrapicho, também saber lidar, né, saber lutar com as palavras. E que a gente possa continuar essa prosa e encontrar no outro vídeo aqui para uma nova troca. E se vocês gostaram, vocês clicam aí né, marcam aí que gostaram. E se vocês quiserem seguir essa conversa, também podem também se associar, marcar aí no sininho para continuar seguindo a gente aqui, tá? Com essas leituras lobas. Fica um grande abraço de coração. Até a próxima.